todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Deus. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão todos condenados. Aleluia! Aprendendo com a Bíblia começa agora. Pega a sua Bíblia, que é aprendendo com a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, a qual vai te libertar, que são as palavras de Cristo, e abra ela em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, ele vem nos falar sobre a obediência das autoridades, né? Onde que, né? É feio de ver, né? Pessoas jejuando, ajoelhando, orando por Bolsonaro, por Lula, né? Pelas autoridades aí, e por Deus as pessoas ignoram, né? Mas tudo bem, né? Deus, ele vai falar com alguém aí através da sua Bíblia, e eu tenho certeza, se você está assim, né? Com a palavra de Deus, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história, porque ele é bem claro, ó, quem não obedece a autoridades, não obedece a Deus, cara. Se você não obedece quem você vê, como que você vai obedecer quem você não vê, cara? Se você não entende as coisas carnais, como que você vai entender as espirituais? É o que ele fala para Nicodemos. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu amigo. Louvado seja Deus, né? Pela nossa vida, né? Então, eu venho falar assim porque, cara, é por isso que eu venho falar para vocês que ir à igreja te leva para o inferno, né? Porque o que você vê de crente, né? Esses religiosos aí com Bíblia, né? Esses religiosos falando de Bolsonaro, de Lula, cara, não entende nada do que a Bíblia fala, né? Não entende nada, nós precisamos louvar a Deus. Ah, ele tá errado, esse é problema dele, cara. Ele tá lá, ele foi colocado lá, foi a maioria que colocou lá, né? Nós precisamos entender Deus, porque quem fala em Jesus, ele só tem um foco, cara, a vida após a morte, né? A vida eterna. Então, que a sua Bíblia venha falar com você, meu irmão, nesse dia de hoje, tá? Que venha fazer você entender o que a Bíblia está dizendo. Por isso que você não pode ficar com palavras de homens, né? Os homens, eles distorcem tudo em nome de Jesus. Mas a Bíblia não tem como distorcer. Se você mesmo fazer uma intimidade, você e Deus, Deus vai fazer você entender o que é o certo, né? Tá lá em Hebreus 8:10, ele já colocou na sua mente e no seu coração tudo que é certo. Você só faz o errado porque você quer, né? Faz o errado porque você quer. Então vamos lá, abre a sua Bíblia, em Romanos capítulo 13, versículo 1. Deus vai falar assim: obedeçam às autoridades todos vocês, né? Ele está falando com quem aqui? Com a igreja, né? Com a igreja, né? Por que ele está falando para eles obedecer? Para aqueles homens religiosos que se dizem de Deus? Porque, vamos lá, por que Paulo está falando para eles obedecer? Um exemplo. Por que Deus vai falar para mim, ô Alfredo, obedece lá às autoridades, Alfredo? Não, pensa um pouquinho. Se ele vai pedir para mim obedecer, é porque eu não estou obedecendo, cara. Ah, minha linhagem é certa ou errada? Se ele vai falar, Alfredo, viu, você tem que obedecer às autoridades, Alfredo. Por que ele vai falar que eu tenho que obedecer? Porque eu não estou obedecendo, cara. Ninguém vai falar uma coisa para você fazer certa se você está fazendo certa. Você já conseguiu entender essas coisas? Hã? Ô meu irmão, vira para a direita. Ah, você está querendo ir aonde? Hã? Ah, eu vou lá na Santa Casa, então vira para a direita, não é para a esquerda. Então, você
Você está entendendo? A Bíblia é um manual de instrução para você não errar, cara. A Bíblia é um manual de instrução para você não errar. Mas quando você tira os olhos das escrituras sagradas e olha para o homem, o cara ele estudou para ser servo de Satanás. Ele estudou muito ainda para levar você para o inferno. Por quê? Porque ele vai lá, te fala em nome de Jesus, distorce, faz-se acreditar e te leva para o inferno. Porque ele é tão profissional, ele é tão filho do diabo, que ele faz de tudo para você não ler a Bíblia, cara. Porque se você ler a Bíblia, você vai ser liberto, cara. Ele escreve livro, ele é o filho do Satanás. Ele vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você não segue mais ele. Se você ler a Bíblia, você não dá mais joinha, não dá mais dinheiro, não escreve mais no canal, não dá dízimo, não dá mais oferta. Viu? Cara, o cara é o cara, né? Mas, pior do que esses caras, somos nós que vai atrás deles, cara. Você entendeu? Pior que eles somos nós. Quem que fala isso? Vai lá em Mateus 23. Vai lá em Mateus 23. Ele sai por todo mundo procurando alguém para levar para sua igreja. E quando ele arruma esse alguém e leva para sua igreja, aquele que está indo é merecedor 2 vezes mais do inferno do que aquele que levou. Então nós vamos pagar mais o preço ainda por ir atrás deles. Sabe por quê? Porque Jesus deixou as escrituras sagradas, meu irmão. Nós estamos trocando as escrituras sagradas, que é o próprio Deus, por palavras de homens, né? Estudadinho ali para te convencer a ir para o inferno. Então, meu irmão, vai aprender com sua Bíblia. Pelo amor de Deus, não abra a mão da sua Bíblia, cara. Para de escutar homens, cara. Homens, servos de demônios que falam em nome de Jesus, cara. E vai escutar a sua Bíblia. Presta atenção, vamos ler de novo, ó. Obedeçam às autoridades todos vocês, cara. Se você é um cristão, por que você tá aí com Bolsonaro, com Lula, com o outro lá que não sei o que tem? Pô, cara. Jesus não tá falando para você. O que Jesus falou? Vai lá no livro de Mateus, no Evangelho de Cristo lá. O que Jesus falou para Pilatos? Pilatos falou assim, ó. Eu tenho poder para te soltar ou para te condenar. Vai lá ver o que Jesus respondeu para ele. O Senhor só tem poder porque o meu Pai te deu, cara. Porque Deus te deu, senão você não teria o poder, cara. Meus irmãos, seguir a Cristo é obedecer o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas, cara. Ele já vai começar, ó. Capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Ó, a primeira palavrinha que ele fala, ó. Obedeçam às autoridades. Obedeçam. Não está escrito assim na sua Bíblia? Será que a minha Bíblia está tudo diferente das outras, cara? Obedeçam às autoridades. Todas as autoridades. Todos vocês. Pois nenhuma, ó que simples entender a Bíblia, ó, nenhuma autoridade existe, vamos lá, nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, pois foi Deus que colocou lá todas as autoridades, e as autoridades que existem foram colocadas nos seus lugares por Deus, cara. A sua Bíblia está escrito isso. Para de ir contra Deus, cara. Eu não sei. Quando se fala em Deus, quando se fala em Jesus, os nossos olhos têm que olhar para a vida eterna. Aqueles que viver a sua vida aqui e perdê-lo-á, a do céu, cara. Ai, Senhor. É só alguns que vão subir. Vamos nos esforçar mais, eu e você, cara.
Em nome de Jesus. Versículo 2. Olha o que ele vai falar aqui, meu irmão. Lê a sua Bíblia aí, ó. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus, contra o que Deus ordenou. Está se revoltando contra Deus. E os que agem desse modo serão condenados. Pô, cara. É por isso que eu falo, né? É por isso que eu falo, as pessoas estão todas dormindo. Vai lá, o demônio lá do púlpito, lá com a Bíblia na mão, gravatona lá, vem aqui buscar sua vitória, vem aqui que hoje é domingo de família, vamos expulsar os demônios, viu? Estão tudo doente, cara. Estão tudo dominado. Segundo Coríntios 4:4, o Deus desse mundo já tomou conta da mente das pessoas, cara. Elas não lêem a Bíblia, não lê. E quando lê, elas estão tão cegas por esses demônios, tão cegas que quando elas lê, elas não... Aonde que você escutou alguém pregar Romanos 13 numa igreja? Acorda, tu que dorme. Você não vai escutar uma pregação dessa nunca na sua vida. De demônios de púlpito aí. Os demônios, eles querem tudo entrar lá dentro. Eles querem entrar tudo lá dentro para eles dominar, mas não conseguem, né? Porque é um diabo maior que o outro lá, né? É um demônio mais que o outro, né? Ô, meu irmão. Se apruma na sua Bíblia, Jesus está voltando, olha tudo que está acontecendo aí, cara. O meu apelo aqui é para que você venha fazer intimidade com sua Bíblia, cara. É só isso que eu quero. É só isso que eu peço a Deus por você. Faça intimidade com a sua Bíblia. Você vai, na Bíblia, ela é um manual de instrução. Você vai aprender a respeitar, você vai aprender a falar, você vai aprender a caminhar. Você vai aprender tudo, cara, na Bíblia. Na boca do homem, nessas cadeias satânicas que se diz ser igreja aí, você vai aprender a ser egoísta, você vai aprender a ser melhor que os outros, você vai aprender a não repartir nada com ninguém. É o que você vê desses caras aí. Você vai aprender a roubar, mentir. Você só vai aprender o que não presta, você vai aprender a ir pro inferno. Sem medo de errar, cara. Sem medo de errar, rapaz. Eu tô aqui eu não tô pedindo R$1 para ninguém. Eu nunca cobrei R$1, nunca pedi uma oferta, nada. Dá um like, nunca, cara. Por quê? A Bíblia diz que eu vou dar conta de cada palavra que eu tô soltando aqui para você, meu irmão. Se eu soltar palavras da Bíblia aqui em nome de Jesus que sacia a sua carne, pô, cara, eu estou sendo mais um deles. A Bíblia não ensina eu fazer isso. A Bíblia me ensina eu falar para você e ler sua Bíblia. Que a palavra de Deus vai te libertar. Que a palavra de Deus é espiritual. Que o único que vai te libertar é as escrituras sagradas. Eu aprendo isso. É assim que eu estou sendo liberto. É assim que eu estou vivendo uma vida melhor, não carnalmente. Não, carnalmente eu estou arrebentado e cada dia pior, cara. Mas espiritualmente eu estou cada dia melhor, meu irmão. Cada dia melhor. Tava chorando até agora aí por causa do meu filhinho, rapaz. Não tem como. Mas vai melhorar, vai nada, vai piorar. Cada dia que passa piora mais. Eu sinto mais a falta dele. Deus me mostrou um amor com aquela criança lá que eu estava falando com ele agora. O Senhor mostrou para mim o que eu nunca vi na vida. Eu acho que é por isso, cara. Ele abriu o céu para mim, ele mostrou, né? Eu falava do céu hoje, cara. Eu vejo o céu aberto, rapaz. Meu Miguelzinho abriu o céu, escancarou o céu. Eu falo que o próprio Deus veio aqui, desceu aqui, ficou 5 anos e pouco comigo aqui, depois subiu, falou, Alfredo, agora é com você. Você pensa que é fácil?
Louvado seja Deus. São coisas da carne, cara. E eu tenho que entender. Você pensa que é fácil eu entender que o Miguelzinho é coisa da carne? Mas se eu não colocar Deus em primeiro lugar, eu dou um tiro na cabeça, eu me mato, cara, eu me enforco. A dor é grande. É que o inimigo faz com as pessoas. Você entendeu? Ele entra na mente e convence as pessoas do que é do mal. Aí vem trazer esse monte de coisinha, estresse, isso, aquilo. Você não vê? Olha quanta gente morrendo aí, rapaz. Gente nova, de infarto, de estresse, de nervo. É tudo inimigo, cara. E eu achei o remédio. Eu achei o remédio. E o remédio é a palavra de Deus. O remédio é as escrituras sagradas. Se você tomar o seu remédio, se você ler a Bíblia e as praticar, você vai ficar curado espiritualmente, não é carnalmente. Ô Fabinho, ô Fábio, boa tarde, bom dia. Eu achei o remédio, cara. E o remédio para todas as coisas espiritual. Para de buscar um Jesus para curar a sua doença, para te dar um emprego melhor, para te fazer melhor aqui nessa terra. Não, esse Jesus é espírito, ele é um rei espiritual. Ele não veio aqui para servir a carne de ninguém. Ele veio aqui para te mostrar o caminho da vida eterna, meu irmão. Da vida eterna. É isso. Não existe outras linhagens na Bíblia. As linhagens que esses caras aí vêm falar não existem na Bíblia. Vamos ler de novo? Vamos, ó, presta atenção. Vamos ler de novo, cara, na sua Bíblia, ó. Obedeçam todas as autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as autoridades que existem são colocadas nos seus lugares por Deus. Versículo 2. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus. E os que agem desse jeito, desse modo, serão todos condenados, cara. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra o diabo. Como que nós vamos vencer o diabo? Jesus nos ensina, joelho no chão, jejum e oração, orar sem cessar, ler a palavra e as praticar. Aqui está o remédio, as escrituras sagradas é o remédio. Vamos lá, versículo 3 de Romanos capítulo 13. Somente, presta atenção aqui, cara. Eu fui um cara que transgrediu a lei a vida inteira. Olha o que ele fala aqui, ó. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes. Tem gente presa inocente e às vezes até tem, mas é erro. Presta atenção, ó. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas te elogiarão. Você está entendendo? Olha, estão batendo no portão. Aqui o vídeo é na hora, né? Só um minutinho aqui, é rápido, só. Ô filha, pode jogar aí, ó. Alfredo. Aleluia, louvado seja Deus. Me perdoa, tá? Era a tal da Shopee, me perdoa. O vídeo aqui é ao vivo, tá? Eu não estudo nada para vir aqui passar para os irmãos, para as irmãs, tá? Quero que vocês entendam isso, tá? Então, o que acontecer, tá acontecendo. Louvado seja Deus. Eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, tá? Quase nada, todo dia.
Então vamos aqui continuar. Romanos capítulo 13, do versículo 3. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Então ele vem falar, viu? Os que fazem o bem não devem ter medo dos governantes. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom. E elas o elogiarão. Você está entendendo? Versículo 4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo dela. Pois as autoridades, de fato, têm o poder para castigar as pessoas. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre as pessoas que fazem o mal. Você está entendendo a sua Bíblia, cara? Nós sabemos disso, cara. Presta atenção, abre a sua Bíblia, depois marca no papel. Hebreus 8:10, ele vai falar, Deus, tá? Deus já colocou na sua mente e no seu coração tudo que é certo e que é errado. Peraí, nós já sabemos. Então nós sabemos tudo isso que ele está falando, cara. Eu já fui preso em 2005, 2014 até 2018. Cara, por que eu fui preso? Porque eu fiz errado. Você está entendendo? A polícia aí, opa, por quê? Porque eu estava errado. Hoje a polícia aí, beleza. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? É lógico que hoje está uma loucura. Os dias de hoje, ninguém tem amor por ninguém, mas é bíblico. Vai lá em Mateus 24. O amor de muitos esfriaria, cara. Ninguém tem amor mais por ninguém, cara. Né? Tá escrito lá, e você sabe que é real. Tem alguns ainda que, né, que faz o que é certo, tem alguns ainda, cara, mas o inimigo já dominou tudo. O príncipe desse mundo, o Deus desse mundo é o diabo, segundo Coríntios 4:4. Então, se você ler a Bíblia, você vai entender o que está acontecendo, até o que já aconteceu, mas nós temos que olhar só para frente. Versículo 5 de Romanos capítulo 13, ó. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Por quê? Está lá no versículo 4, para que você não venha a ser castigado. Tem que obedecer às autoridades, para que não venha a ser castigado. Não somente por causa do castigo de Deus, não, mas também porque a consciência manda que você faça isso. Ó, aqui ele não está nem falando um castigo dos seres humanos, tá? Não por causa do castigo de Deus, ó. Você vai contra as autoridades, você vai ser castigado por Deus, Deus fala. E não vem com esse papo que Deus vai te castigar aqui, não, viu? Deus vai te castigar no juízo final. Né? Tem um monte de ignorante aí que vem, olha lá o que a Xuxa fez, olha lá o que o outro fez, Deus castigou. Olha lá, ninguém brinca com Deus que ele castiga. Não lê Bíblia, cara. Não lê Bíblia. Se fosse desse jeito, eu não estaria aqui, cara. Esses caras não lê Bíblia, meu irmão. Vai lá em Romanos 1 em diante, ele vai falar, Deus não castiga ninguém aqui nessa terra. Ao contrário, Mateus 5:45, ele abençoa a todos, tanto os bons como os ruins. Aquele que está matando um agora, ele é abençoado por Deus ou não? Ele é, cara. O que está matando, ele é. O que está morrendo, infelizmente, ele já não vai ter mais a chance. Porque a Bíblia fala, enquanto há vida, há esperança. Mateus 21:31. Ou 31:21. Acho que é 21:31. Mateus 21:31. Os ladrões, as prostitutas, os assassinos estão entendendo, estão se arrependendo e voltando e entrando no reino de Deus. Vai lá ler. Então, enquanto há vida, há esperança.
Ô louco, mas Deus abençoa o assassino, ele vem para os doentes, cara. Ele vem para as pessoas que se arrependem dos seus pecados. O que é se arrepender dos seus pecados? É não fazer de novo. Olha para a prostituta. Cadê os seus acusadores? Eles estão aí? Não, não tá. Então eu também não vou te acusar. Mas vai e não peques mais. O que ele falou lá em João 5 para o paralítico do tanque de Betesda? 38 anos paralítico, meu irmão. Presta atenção. Levanta aí, pega a sua cama e anda. Ele levantou, pegou a cama e começou a andar. Jesus olhou para ele e falou, viu? Mas vai e não peques mais. Para que não aconteça uma coisa pior do que essa. O que é pior do que você ficar 38 anos paralítico? É ir para o inferno, cara. O salário do pecado é a morte. Quando ele fala, a Bíblia fala a morte, ele fala é o inferno, porque a morte é o inferno. Porque a primeira morte todo mundo vai passar, a segunda morte é só quem vai para o inferno. Aleluia. Ô, meus amados, eu estou aqui, cara. Eu não tenho escola, não sou estudado, não tenho sabedoria nenhuma. Mas eu sei falar para você o que é certo e o que é errado. Primeira coisa, eu vivi muito para mim falar alguma coisa para você. E outra, eu estou falando tudo que está escrito, cara. O que eu estou lendo aqui é o que você está lendo aí, cara. Não tem como você entender diferente de mim, meu irmão. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, ó. Não somente por isso. Mas porque a sua consciência fala para você o que é certo e o que é errado. Pô, cara, a Bíblia não mente, cara. A Bíblia não engana. Versículo 6 de Romanos capítulo 13. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem todas as autoridades. E sem reclamar, porque o presidente está roubando, o outro lá, viu, sem reclamar, só vai lá e pague. Você já percebeu uma coisa? Você pode reclamar o quanto for. Já mudou sua vida para melhor? Hã? Eu lembro de, por eu reclamar, eu mudar minha vida para pior. Porque se alguém escutar eu reclamar e cair na boca do cara, vai vir para cima de mim ainda. E se pegar um cara do dinheiro, ele ainda está com processo. Só vai piorar. Reclamar nunca melhorou nossa vida. Estou mentindo? Mas nós não para de reclamar. E a Bíblia fala em Colossenses ou Filipenses lá, 14 lá. Fazei todas as coisas sem reclamação. Nós faz e reclama, cara. Já que nós vai fazer, nós podíamos fazer e não reclamar. Eu venho lutando contra isso, eu venho aprendendo. Espera aí, a hora que eu vou reclamar, o que vai adiantar? Eu vou ter que pagar, eu vou ter que fazer. Então eu vou fazer e não vou reclamar. Vem dando certo, cara. Você vai ter que fazer, cara. Hã? Não vai adiantar você reclamar. Estou certo ou estou errado? Não sou o dono da razão, mas nós estamos lendo uma Bíblia, nós estamos vendo nossa vida. Eu tenho 50 anos, nós já passamos alguma coisa, e nós vemos aqui que reclamar não muda nada, só piora a situação. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 8 de Romanos capítulo 13. Olha o que ele vai falar aqui. O que ele vai falar aqui, eu estou no meio, viu? Porque eu também devo, ó. Não fique devendo nada a ninguém, cara. Hã? Eu devo. Eu quebrei 2 cartões aqui porque o cara não me deu crédito.
mil cruzeiros, agora eu devo 50 mil cada um. Como que eu vou pagar? Você tá entendendo? E ele fala para mim não dever nada a ninguém, cara. É Bíblia, cara. E ele não tá brincando aqui. Ele tá falando sério. Tá? Não fiquem devendo nada a ninguém. É o que ele fala aqui. Bom dia, minha amiga. Bom dia a todos aí. Ó que palavra forte, ó. Não fique devendo nada a ninguém. Eu devo. Você vê como que Deus... Hoje eu estou contando um pouco da minha vida, né? Pra você ver como que Deus foi tão bom para mim. Eu entrei na última cadeia em 2014 e saí em 2018. Eu saí com o nome limpo, cara. Pensa num cara que eu sujei meu nome em tudo quanto é lugar. Só para usar minha droga. Saí com o nome limpo. Sem dever R$1 para ninguém. Aí eu fui usar esse Star de cartão aí... Porque o cara não me deu crédito, em 3 anos eu fui lá e quebrei, não pago mais. Olha que ignorância, agora eu devo 50 mil. Como que eu vou pagar isso aí? Vou ficar devendo. Deus fala para mim não dever nada para ninguém, cara. Eu tô devendo. O que passou lá atrás, viu? Passou, cara. Você tem que aprumar sua vida de agora em diante. E tudo que você puder consertar o que ficou para trás, é bom nós consertar. Porque é de Deus. É mudança de vida. A vida nossa muda de dentro para fora. Não é de fora para dentro, eu andar bonitão, magrava. Não. Isso aí as pessoas vão ver. Olha lá como ele mudou. Mudou nada, cara. Vem conversar comigo para você ver se eu mudei. Eu tenho que mudar de dentro para fora. Você tem que perceber a minha mudança quando eu falar com você. As minhas práticas com você, aí sim é mudança. É o que Jesus me ensina. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Vai lá em Mateus 23. Vocês pintam os túmulos por fora, deixam tão lindos, mas lá dentro só tem podridão. Cara, nós precisamos mudar de dentro para fora. Nós precisamos mudar para Deus e não para as pessoas. No momento que você muda para Deus, as pessoas vêm junto no pacote, cara. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu fiz tanta coisa de errada. Quem que não fez? Atire a primeira pedra, quem nunca pecou, todos foram embora. Mas quem está em Cristo Jesus não peca mais, cara. Não erra mais. Tá? Eu errei, não consigo consertar, que nem eu devo, não consigo pagar minhas dívidas, o que vai fazer? Se um dia eu conseguir, eu pago. Mas hoje eu não posso errar de novo, eu não posso fazer a mesma ignorância, eu não posso agir do mesmo jeito, porque a palavra de Deus vem me mudando a todo momento, cara. Eu já li a Bíblia quando eu quebrei os cartões, mas eu não entendia. Hoje eu entendo. Se fosse hoje eu não quebrava. Então, a palavra de Deus é o nosso remédio. Ela vem modificando, ela vem nos cuidando, nos tratando a todo momento. Eu preciso de Cristo agora. Não preciso de Cristo só por hoje. Eu preciso de Cristo só por agora. Ou só por hoje eu arrebento tudo. Eu preciso dele agora, meu irmão. Nós precisamos de Jesus agora. Não fique devendo nada para ninguém, cara. Nossa, cara, eu me enquadro, devo. Tem vez que eu leio, ler a Bíblia é bom, sabe por quê? Deus repreende e castiga os filhos que ele ama. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que não me fez nada, eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada, hein? Se não está falando comigo, eu estou pronto para subir. Você entendeu? Agora, quando a palavra fala com você, cara, isso é espetacular, é lindo. Deus está me corrigindo, Deus está na minha vida, cara. Agora, se você lê a Bíblia e nada acontece, você não sente nada, você não está naquele... Então, peraí. Não preciso mais ler, eu já sou o cara. Não. Quando eu não precisar mais, Deus vai me levar.
Eu amo quando ele me repreende. Agora mesmo está me repreendendo. Todo dia. É ler a Bíblia e ele... E aí, Alfredo? Nós precisamos mudar a todo momento. É por isso que nós precisamos tomar o remédio diariamente, momentaneamente. É toda hora, cara. É orar sem cessar, diz a Bíblia. Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Por que orar sem cessar? 1 Pedro 5,8. O vosso adversário, Satanás, ele está ao seu derredor querendo pegar. Você orando sem cessar, ele vai ficar ao seu derredor. Você parou de orar, ele começa a chegar perto. Por quê? Quem que dá permissão para o diabo? Quem que dá permissão para o Espírito Santo de Deus? É eu. Eu peco, ele chega. Eu sacio a carne, o diabo vem que ele é carnal. Eu sacio o Espírito Santo de Deus vem porque ele é Espírito. Gálatas 5,17, vai lá ler. Gálatas 6, versículo 7. Tudo que eu planto na carne, eu vou colher o inferno. Tudo que eu planto no Espírito, eu colherei a vida eterna. E aonde que nós estamos plantando mais? Na carne ou no Espírito? Examine a si mesmo. Mas não vai examinar e o diabo ficar lá, você só está na carne, só está na carne. Fala para Deus, sim, Senhor. De quando eu acordei, eu servi mais a carne do que a Deus, mas de hoje em diante, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, eu vou conseguir. Porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a mudar. Você não consegue mudar sozinho. Você precisa ler Bíblia e as praticar. Hebreus 8:11, não é preciso que ninguém te ensine, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te ensinar sobre tudo, meu irmão. Você não precisa aprender com homem, você precisa aprender com a Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Romanos 13, versículo 8, não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é amar uns aos outros, cara. Ó, isso eu tô devendo demais, né? Demais. Ó a dívida que Deus fala. Ó como esse Jesus é. A única dívida que vocês devem ter é amar uns aos outros. Quem ama uns aos outros estão obedecendo toda a lei. Meu irmão. Mas tá todo mundo, ninguém ama mais ninguém, viu? Mas nós não podemos fazer parte desse todo mundo. Nós somos separados. Nós precisamos entender que Deus está falando é com nós, não é com todo mundo. A Bíblia está falando é com você. Se todo mundo tá de um jeito, você precisa mudar. É eu que não posso errar. Todo mundo pode errar, eu não posso. Mas você erra, Alfredo. Eu erro, mas eu não posso. Eu tenho que pôr a Bíblia na minha mente ali e o dia inteiro orando. Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajude a não pecar. Errar, eu vou errar, tá? A Bíblia fala que Jesus não leva em conta os meus erros, mas os meus pecados ele leva, cara. Ei, que cristão que você continua pecando? Quem continua pecando é filho do diabo. A Bíblia inteira vai dizer isso para você. O Novo Testamento, né? Quando eu falo Bíblia inteira é Jesus, tá? É o Evangelho de Cristo. Cara. Aí você vem aquela vozinha de Satanás, todos pecaram. Todos pecaram. Mas quem está em Cristo Jesus não peca mais. Você está em Cristo Jesus e continua pecando? Peraí, você não está em Cristo Jesus? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar, ele vai te consolar, ele vai te dar o dom de não pegar a mulher do próximo, de não mentir mais, de não roubar mais, de não falar mal dos outros mais. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso na sua pessoa. É o que está acontecendo na minha. Não adianta você falar agora, daqui em diante, deixa comigo, não. O deixa comigo, você já sabe onde nós vai parar, né? Versículo 9.
os seguintes mandamentos. Ó, amar, a única dívida que nós devemos ter é amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos em um mandamento só: amar os outros como você ama a si mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar o próximo é obedecer a toda a lei. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Ler a palavra de Deus e a obedecer. Nós precisamos obedecer a voz do Espírito Santo de Deus, tá? Pica-pau. Todo mundo aí já assistiu Pica-pau, né? O diabinho e o anjinho. O anjinho, ele não vai ficar falando muito na sua orelha. Ele vai falar, viu? Você sabe o que é certo. Ó, não faz isso. E tá ali. O diabo não. Vai. Ele não vai parar. Então você sabe o que é certo e o que é errado. Tenta ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos nos conectar com Jesus. Vamos fazer mais intimidade com as Escrituras Sagradas, que é o próprio Deus, do que com o homem. O homem, nós precisamos amar ele como a nós mesmos, não andar com ele. Nós precisamos andar com Cristo, andar com a palavra, colocar a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Não aparte da sua boca as palavras desse livro, mas antes, medite nela dia e noite. Como que você vai falar de Cristo se você não lê Cristo? Não tem como. Jesus quer te levar para o céu, cara. Nossa, eu tô vendo o Fábio aí, rapaz. Só Deus sabe o que nós passamos, mas todos, né? Que nem eu falo, pô, pra todo mundo. Se nós parar qualquer um na rua e falar assim, ó, conta o seu testemunho aí, pelo amor de Deus. Misericórdia. Estamos vivos pela misericórdia de Deus, nós estamos tendo uma chance, cara. Nós estamos tendo uma chance de ir pro céu, meu irmão. Né? Tô vendo a Dani. Então, todos nós passamos por Bíblia. Coríntios 10, 13. O que você passou, Alfredo? O mundo inteiro está passando. O que você está passando, perdão. O que você está passando, o mundo inteiro está passando. Eu choro de noite por causa do meu Miguelzinho. Tem gente que chora de noite por causa de outras coisas. Todos nós, né? Deus não faz exceção de pessoa. É que cada um é de um jeito. Mas Cristo é para todos. Cristo, ele morreu por todos. Mas só vai para o céu aqueles que obedecer a palavra. Amém? Vamos nos esforçar. Vamos aprender com a nossa Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia. E a Bíblia é o próprio Deus. Vai lá no Evangelho de João. Ele vai falar. Aquele que é a palavra, que era a palavra, que sempre vai ser a palavra, ele desceu aqui como carne, se tornou carne. Aí ele subiu como espírito e continuou sendo a palavra, que é o que nós estamos lendo aqui. Amém? E graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida de todos. Boa tarde a todos.